Olá, gente boa! Estamos aqui novamente para mais uma edição do nosso Gotas de Sabedoria. Nós queremos já agradecer a você que está aí sintonizado no nosso canal, acompanhando essa edição, e já pedimos a você que dê o seu joinha aí, né? Coloque aí o seu joinha, é muito importante para nós. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, vai nos ajudar bastante. E compartilhe, enquanto você está assistindo aí, compartilhe, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito interessante, especialmente para as mulheres, né? Para as mamães. Nós hoje vamos falar sobre o parto humanizado, sobre o parto planejado, a atuação da enfermeira obstetra neste processo, né? E nós temos aqui conosco nesta noite a Paula Mello, isso, né? A Paula Mello conosco. Isso. É uma alegria muito grande, Paula, tê-la conosco nesta oportunidade. E que você se sinta à vontade aqui no nosso meio, viu, Paula? Obrigada. Eu que agradeço, né, o convite por estar aqui falando desse assunto, né, que eu tanto gosto. Então, eu acredito que seja fácil, né? Espero que consiga tirar as dúvidas e passar a mensagem aí que o pessoal precisa. Isso, Paula. Fala um pouquinho de você, Paula, aí, casada, filhos, né? Fala um pouquinho da sua família, né? Então, eu sou casada atualmente há 6 anos, faço 6 anos agora, em outubro, inclusive, que de maravilha. casamento. Não tenho filhos ainda, mas pretendo, né? Tenho irmãos, eu nasci de parto cesárea, minha irmã nasceu de parto normal. Enfim, tem muita história aí, né, nesse nascimento da gente. Mas me descobri nessa área, né, obstetrícia, sou enfermeira obstetra. Isso. Trabalho nessa área já há 8 anos. E desde sempre, né, eu me formei enfermeira, já fiz a pós-graduação, já comecei a trabalhar, sempre nessa área, nunca quis trabalhar com outra coisa. E desde então a gente vem seguindo, né, os caminhos aí que Deus tem pra gente. Isso. Paula, assim, você... a sua fé, você desenvolve, tem alguma igreja que você frequenta, alguma comunidade? Sim, eu estava esquecendo de falar, né? Pois eu sou adventista do 7º dia, eu acredito, né? Sou cristã e sempre prego a mensagem, inclusive do parto, na Bíblia, né? No jeito cristão também. Que bom, exatamente. Paula, você falou aí para nós, né, sobre essa questão da enfermeira obstetra. Então, há especialização para esta área, né? É diferente de uma enfermeira em outras áreas. Generalista, né? sim, é geral, né? Uma enfermeira geral que trabalha, né, nos hospitais, mas você tem uma especialização. Exatamente. A enfermeira obstetra, ela faz 5 anos de graduação em enfermagem, sai como uma enfermeira generalista, e depois ela faz ou uma pós-graduação ou uma residência, né? Como tem residência médica, também tem residência para enfermagem, né? Voltada para essa área, enfermagem obstétrica. No meu caso, eu fiz a enfermagem obstétrica pós-graduação, são 2 anos de especialização. E foi a aqui prática, mesmo, Rondonópolis? Né? Não, eu me formei pelo UFMT de Rondonópolis, mas fiz a pós-graduação em Goiânia, pela CEGESP. Em Goiânia. Legal. Aí você fez o curso de enfermagem aqui e a especialização fora. Isso. Maravilha. Exatamente. Paula, e assim, sobre o que te levou, né, a optar pela obstetria, né? O que foi que te levou a se interessar por esse assunto e buscar especialização? Eu falo assim que é até engraçado, porque eu conheço muita gente que parece que já nasceu com isso, né? Quando fala de parto, fala assim, não, eu sempre pensei em parir, eu sempre achei isso normal, né? E comigo não foi assim, né? Comigo, na verdade, quando a gente falava de parto, para mim era parto cesárea. Porque a gente sabe que a gente vive, né, numa comunidade que fala muito de cesariana e que fala mal de parto normal, enfim. Então, eu cresci achando que parto normal não existia, não era para mim, né? Que é isso.
Essa era a minha ideia até então. E é engraçado que quando eu comecei a namorar, inclusive, né, com meu atual esposo, a gente conversava sobre esse tipo de coisa e ele falava, não, a mulher tem que ter parto normal, Deus fez a gente para ter parto normal. Eu falava, o quê? Não, comigo não. Eu falava assim. Mas aí eu comecei a estudar. Não quero sentir dor, né? A ideia era essa. Ah, pra quê, né? Sentir dor pra quê? Como muitas pessoas pensam assim até hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas pensa porque realmente não tem informação, como foi o meu caso, né? Eu não tinha informação. Então, eu comecei a estudar, entrei na faculdade. No 6º semestre, a gente tem saúde da mulher. Eu tive excelentes professoras, né? Então, assim, eu não tenho nem o que reclamar. Então, além delas serem muito boas, né? Elas amavam aquilo. Então, aquilo ali, eu comecei a ver os benefícios do parto, o que era realmente um parto, né? Foi se interessando pela matéria, né? Exatamente. Então, eu conheci a obstetrícia ali, na graduação, e ali eu me identifiquei e eu nunca mais quis sair, mudei totalmente a minha cabeça. Hoje em dia, né, estudei, me especializei, penso totalmente diferente do que eu pensava antes, né? E luto para que as pessoas conheçam essa verdade também. Há quanto tempo você já está no exercício? 8 anos. 8 anos já, né? Já tem uma boa caminhada, uma boa experiência. Um pouquinho. Paula, então... Tem cara assim, de novinha, mas... mas tem cara de nova, sim. Paula, então fala pra gente aí um pouquinho o que de fato, qual a diferença entre o parto normal, né, e o parto humanizado? Há alguma diferença? Como é que essa questão parto normal, humanizado, como que... Não deveria, né? Todo parto deveria ser humanizado, né? Isso. Mas, enfim, né, o que causa é que realmente, sim, existe uma diferença, né? O parto normal é aquele parto que pode ter intervenções, coisas ruins, né? Que é o que acontecia realmente há algum tempo atrás. Não que hoje não aconteça, mas em menor quantidade. Graças a Deus, né, a obstetrícia vem melhorando muito essa questão da humanização. Então, assim, o parto humanizado, ele é aquele parto que respeita as escolhas da mulher. É aquele parto onde a mulher tem voz, onde a mulher fala o que ela prefere, onde ela tem direito a acompanhante, onde ela escolhe a posição que ela deseja parir. Inclusive, hoje mesmo eu conversando com a gestante, ela falou assim, olha, procurando, né, saber do nosso serviço na Gestare, aí ela, olha, eu quero parto normal, mas eu quero parto normal mesmo, não precisa ser esse parto humanizado, não. Aí eu, como assim, né? Me explica, o que é um parto humanizado para você? Aí ela, eu vi que o parto humanizado, ela pega a placenta e vê a placenta. Eu falei, não, mas calma, né? Isso aí é um desejo da mulher. Se ela quer ver a placenta dela, bem. Se você não quer, tudo bem também. Parto humanizado é isso, né? Respeitar. Respeitar exatamente. A parturiente, né? É basicamente isso, é um respeito. Então, é uma construção, né? Durante o pré-natal, a gente vai construindo o que é bom, o que é importante para essa mulher. E aí, o parto humanizado é quando ocorre tudo de acordo com os desejos dela. Você, no início, aí, quando você falou do que te levou a optar e caminhar por essa profissão, né, de obstetra, né, na área do parto humanizado, você falou sobre a cesariana, né? Então, assim, de um modo geral, as mulheres, elas optam pelo parto cesariano por causa da dor, né? Algumas dizem assim, eu posso planejar, né, assim, o nascimento do bebê, né? Porque marca uma cirurgia, pode ser, né, dias antes, depois, dentro daquele prazo, né, da gestação. Sim, né? acontece. Então, assim, pensando nessa questão, né, é possível um parto cesariano humanizado? É possível? É possível, sim. Eu falo assim, a mulher ela tem que conhecer. Né? Se ela conhecer os riscos, os benefícios que existem em cada um dos partos, e ela optar por uma cesariana, ela deve ser respeitada também nessa cesariana. Né? O que é ser respeitada numa cesariana? Ela tem direito a ter uma acompanhante durante a cesariana, ela tem direito a estar com seu bebê quando ele nasce, amamentar esse bebê na primeira hora de vida. Então, isso tudo é possível. Né? Então, a cesariana, sim, ela pode ser humanizada se a mulher optar por isso depois de passar, de entender todo esse processo, se é isso mesmo que ela quer. Apesar de que eu não recomendo, né? Eu sempre recomendo que, se mesmo que ela queira realmente, não quero passar pelo processo do parto natural,
eu oriento, pelo menos, a aguardar o início do trabalho de parto, né? Não agendar uma data assim, né? Porque, enfim, existem vários benefícios. Quando a mulher inicia o trabalho de parto espontâneo. Não precisa sentir todas as dores do trabalho de parto, né? Mas, pelo menos, começou a sentir, quer dizer que o seu bebê está dando sinais que ele quer nascer, que ele está pronto para nascer. Então, provavelmente, esse bebê vai nascer melhor, vai respirar melhor, ele vai amamentar melhor, tudo isso. Né? Os benefícios. Até porque no parto normal, né, ou no parto humanizado, eu acho que é muito importante, né, para a criança esse aspecto daquela luta que tem para o nascimento, né? Assim, isso contribui para a criança, né? Sim, é um trabalho em conjunto, né? Não só para a mãe, contribui para a mãe, mas também contribui para a criança. Com certeza. Tem muita gente que acha que é moda, né? Agora parto normal, porque é estética, né? Não vou ter uma cicatriz, acha que é isso, e não é. Né? Na verdade, é o de menos isso daí. O corpo da mulher volta mais rápido? Com certeza, mas esse não é o maior benefício. O maior benefício realmente é saúde. Né? É saúde para os dois lados. Tanto para a mãe, que vai passar por um processo que foi feito para isso. Né? O seu corpo ele foi feito para gestar uma criança e para parir essa criança. Nosso corpo ele é naturalmente feito para passar por esse processo. Tanto para o bebê. Né? O bebê, quando ele passa pelo processo do trabalho de parto, ele recebe uma cascata de hormônios, né, da mãe. Então, os hormônios do amor, esse bebê vai ter um maior vínculo, provavelmente, com essa mãe. Quando ele passa pelo canal vaginal, ele entra em contato com as bactérias. Vida, né? Sim, então, assim, é todo um processo. O bebê, ele faz força também, né? Ele encaixa na pelve, ele gira, ele sai a cabecinha, ele sai o ombrinho, né? É todo um processo, não é assim, do nada, né? Tanto que trabalho de parto, o nome já fala, né? É um trabalho, demora. Faz bem, né, esse processo, o bebê ele vai se acostumando, né? Eu estou nascendo, né? Eu comecei a respirar por mim, então ele vai se adaptar à vida extrauterina muito mais fácil do que um bebê que nasce de via cesariana. Com certeza, isso daí sem dúvidas. Qualquer médico que você perguntar vai te falar isso. É interessante você falando, eu me lembrei agora das cenas do nosso segundo filho, né, o André, né, o André Felipe. É o nosso segundo filho. Ele nasceu num parto pélvico, né? É mesmo? Pensou que normal. Olha só. Né? E imagina a luta do médico, né? E foi porque ele foi muito experiente, porque o cordão umbilical estava, né, enrolado no pescoço e ele percebeu e ele teve que trabalhar ainda com a criança para poder não deixar o enforcamento, que é o que às vezes acontece muito, né? Se a pessoa não tem experiência, né? Sim. E tanto é que depois ele teve que ir para o balão de oxigênio ainda, porque... mas graças a Deus... O parto pélvico ele é um parto um pouquinho mais complicado, né? Não é impossível, mas sim, precisa ter assistência médica. Foi um milagre, né? Graças a Deus é um milagre também, né? Precisa, com certeza. Né? Deus deu essa sabedoria para os homens também, para os né? médicos, exatamente. Para os médicos, com certeza. Sim. E eu louvo muito a Deus pela vida do doutor José, que teve muita sabedoria naquele momento, né? Que bom. Paula, falando de médico, né? Então, existem médicos que também se especializam nessa área de parto humanizado ou fica mais com a enfermagem, médicos também se especializam nessa área? Tem, com certeza, né? Assim, são a minoria, na verdade, né? Porque parto é um negócio que demanda, né? Do profissional, demanda da pessoa, porque demora, vai um tempo. Então, são poucos médicos que realmente têm esse tempo, né? Se dispõem a ter esse tempo de passar o trabalho de parto, de acompanhar esse processo. Mas sim, tem médicos, são poucos, mas tem. Tem bons médicos, inclusive aqui em Rondonópolis, que fazem esse acompanhamento, né? E a gente entra como equipe, né? Eu sempre falo assim que não precisa o médico trabalhar sozinho, não precisa a enfermeira trabalhar sozinha, né? Então, o médico que acompanha a parto humanizado, ele conta com a enfermeira obstetra também para acompanhar esse parto. Enfim, existem sim, com certeza, ótimos médicos, inclusive aqui em Rondonópolis, que fazem esse acompanhamento. Que maravilha. Tá aí, gente, vocês estão observando, as mamães que estão aí, as grávidas, quem está pensando em se engravidar também, né? Como a Paula ainda pensa ainda em engravidar, já com pensar certeza. nesse processo aí. Paula, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele é líder, né, em cesariana no mundo. É um dos países que mais fazem cesariana no mundo. Né? E a gente percebe que não há nenhuma campanha do Ministério de Saúde em relação a isso, para incentivar, para
trabalhar essa questão de conduzir as mulheres para optarem pelo parto humanizado, pelo parto normal. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que valeria a pena? Seria interessante? O que você acha sobre isso? Com certeza, né? Na verdade, esse tempo atrás, houve até a Rede Cegonha, né? A Rede Cegonha, ela foi uma iniciativa do Ministério da Saúde para promover o parto humanizado, né? Inserir mais enfermeiras, né, na atuação direta ao parto. Então, hoje, inclusive, aqui, se você for na maternidade pública de Rondonópolis, você vai encontrar várias enfermeiras, né? Vai ter uma enfermeira na classificação de risco, que ela já vai te avaliar, ela já vai saber se você está em trabalho de parto ou não. Vai ter uma enfermeira lá no alojamento conjunto, que vai auxiliar a mãe na hora da amamentação, na hora do sangramento, pós-parto. Vai ter a enfermeira no centro de parto normal, que ela faz assistência direta ao parto. Então, a enfermeira lá, ela tem mais paciência, né? Ela realmente, os índices de parto normal, quando tem enfermeira, aumentam muito. Então, assim, o governo teve essa iniciativa, porém, essa iniciativa, inclusive, esse ano foi cortada. Né? Então, a Rede Cegonha, hoje, ela não tem mais, né? Ela mudou. Seria muito interessante, né? Muito interessante. Interessantíssimo. Eu creio que uma campanha, uma ação nesse sentido, né? De orientar, porque, como você bem falou, né? O parto humanizado, ele contribui tanto para o bebê como para a mamãe. O que você pode falar mais sobre isso, dessa contribuição? Quais são os benefícios, né, do parto humanizado, tanto para o bebê quanto para a mamãe, né? O bebê, no modo geral, ele é um bebê geralmente mais saudável quando nasce de parto normal. Por quê? Primeiro, que quando a gente inicia o trabalho de parto, quem inicia o trabalho de parto é o bebê. Então, tem mães que entram em trabalho de parto com 38 semanas, tem mães que entram em trabalho de parto com 41 semanas. Cada bebê tem o seu tempo. Então, ele libera hormônios ali na corrente sanguínea que fazem o útero da mãe começar a contrair. Então, quem inicia o trabalho de parto não é a mulher. Então, tem mulher que acha que vai tomar chá disso, chá daquilo, que vai fazer você entrar em trabalho de parto e nada vai adiantar se o seu bebê não quiser nascer. Então, por isso que é importante. Então, quer dizer que se a mulher entrou em trabalho de parto, o bebê está pronto para nascer, ele está maduro, né? Eu falo sempre assim, que a fruta não cai do pé se estiver verde. É a mesma coisa, o bebezinho ele vai iniciar o trabalho de parto quando ele estiver pronto para nascer. Então, ele vai nascer com mais facilidade para respirar. É um bebezinho que vai respirar melhor, então o risco de internação em UTI diminui. O risco de precisar de oxigênio, de tudo aquilo, diminui. É impossível? Não, né? Tem porcentagens em tudo, né? Inclusive, existe uma porcentagem de parto cesariana que precisa ser realizada, né? Então, o bebê ele vai ter uma flora intestinal, vai se desenvolver melhor. Então, é um bebê que vai ter menos alergias. É um bebê que vai ter mais facilidade para amamentar. É um bebê que vai ter mais vínculo com a mãe. Então, que ele estimula muito a musculatura nesse processo, né? Sim. Quando o bebê passa pelo canal vaginal, é um canal apertado. Né? Então, assim, faz ali aquela compressão do tórax do bebê. Ali saem os fluidos que estão ali dentro, né? Porque o bebê está dentro da barriga da mãe no líquido, né? Ele mora numa bolha, né? Exato, uma bolha de água. Exato. Né? Então, assim, tem líquido, sim. Quando ele passa pelo canal vaginal, esses líquidos são expelidos. Então, o bebê respira melhor também por esse motivo. Ele melhora em todos os aspectos, né? Um bebê, ele geralmente nasce mais espertinho, você pode ver, né? E ele sabe que está nascendo. Então, o bebê que sabe que está nascendo, ele não vai levar um susto, né? Já pensou, o bebê está lá dormindo, nada. Aí com 38 semanas... Me tira do meu quentinho, me tira... que coitado, que susto pro menino, gente. Não faz isso. E a mamãe tem aquele aspecto, né, de que há uma recuperação mais rápida, né? Sim, o risco de sangramento é muito menor para a mãe. É que as pessoas não veem, né? Porque a parte cesariana, quando vai sendo realizado, vai saindo sangue, vai enxugando o sangue. Então, quase não se vê, né? Depois que a mulher sai do centro cirúrgico, ela quase não sangra. Por quê? Ela sangra muito na mesa de parto. Então, o sangramento na cesariana é, via de regra, maior do que o sangramento no parto normal. Então, a mãe fica mais anêmica. Né? O risco de infecção, também, sem dúvidas, né? Não tem nem o que falar, porque um parto natural quase não tem risco de infecção.
né? A dor, né? O incômodo, que às vezes não consegue pegar o bebê. Não sente a dor do parto em si, mas depois... Exato, né? Então, tem que ficar um tempo ali mais de retirada de pontos repouso. e tudo mais, retirada né? de pontos. Às vezes, para amamentar o bebê, tem mais dificuldade, porque dói, né? Tem que levantar. Fica mais dependente das pessoas para ajudar. Enfim, né? É um pouco mais difícil, né? Sem dúvidas. Eu falo sempre assim que a gente não pode demonizar, né? A cesariana, ela foi criada em casos que, às vezes, a gente precisa. Então, às vezes, a Organização Mundial da Saúde, inclusive, ela fala que de 10% a 15% é uma taxa recomendável de cesariana. Então, não adianta a gente achar que 100% dos partos vão ser partos normais. Sim. Não. Existem casos que são necessários, né? Exatamente, quando põe em risco a vida da mãe ou do bebê. Né? E isso não é forçar o parto normal, né? Igual muitas pessoas acreditam que seja assim. Não é. É o natural da coisa, né? A cesariana existe para esses casos. Inclusive, esse aqui é um assunto interessante que você está colocando aí, é que quando, por exemplo, a mãe, como você fala, a mãe ela faz a sua opção, é o parto humanizado, ela vai escolher como. E, de repente, ela chega para o médico e fala assim, eu quero o parto normal. Mas aí o médico, em todo o acompanhamento, né, ele percebe que não pode ser o parto normal, né, tem que ser uma cesariana. Nesse caso, ele está aí rompendo, né, violando esse direito da mãe. Como a gente entender isso e compreender? É tão difícil falar disso. É complicado, né? É complicado. Porque se existem indicações absolutas de cesariana, realmente, durante o pré-natal. Seria a placenta prévia, né? Seria herpes genital com lesão ativa. São poucas indicações. São, no total, 5 indicações, sem tirar nem pôr, que realmente precisa. Passou disso, a gente tem que ficar esperto, porque realmente não é indicação. Né? Então, assim, o médico que fala, não vou ter passagem. Não tem como saber se você vai ter passagem, a não ser que você entre em trabalho de parto. Exato. Né? Então, infelizmente, existe, sim, muitos médicos que não apoiam, né? Não têm paciência, preferem que a mulher faça uma cesariana para ir lá agendar. Ele faz as cesáreas dele, faz a agenda dele, está tudo certo. Até porque, às vezes, o parto normal, ele demora mais, né? Exatamente. E aí vai demandar um tempo maior do profissional. Exatamente. Né? Então, economicamente falando, para o médico, às vezes não é vantagem. Também, né? Também tem essa questão, entende? né? Então, que é uma cirurgia, o custo é maior. Né? É complicado a gente falar disso, porque, né? Entra no quesito dos outros profissionais, mas sim, existe, né? Mas médicos também que é aquilo que violam. você colocou, considerando que existe casos, né? Em que o médico ele tem a responsabilidade de, olha, você, nesse momento, você precisa da cesariana. Com certeza. Né? Por isso que a mulher ela precisa realmente se informar. Quando ela quer um parto normal, eu falo sempre que o parto normal ele é uma decisão. Eu quero parir. Eu vou tentar parir? Não, você não vai tentar. Ou você vai ou você não vai. Porque o parto ele exige mesmo, ele é difícil. Por isso o pré-natal é importante. Por isso o pré-natal, por isso o acompanhamento. Então a mulher precisa o pré-natal ele é isso, né? Uma preparação para o nascimento. Para o nascimento, para o parto. É isso, pré-natal. A enfermeira obstetra, ela também faz esse trabalho de pré-natal. Sim, acompanha sim. também, né? Por exemplo, se uma parturiente ela está ela pode requerer esse trabalho, né, da profissional. Sim, a gente, né? faz consulta pré-natal. O seu trabalho, por exemplo, assim, para acompanhá-la durante esse... Exatamente, é para isso, né? Para a mulher não cair nessas ciladas, digamos assim, né? Exatamente. Né? Então, a informação, ela traz poder realmente, né? Então, assim, ela não cai no conto do vigário, que às vezes acontece, infelizmente, né? E procurar profissionais que tenham referências, né? Então, se a mulher quer um parto normal... Eu vou no médico fulano de tal que eu sei que não faz parto normal. É difícil, né? Complica a minha vida, né? Complica a vida dela. Exatamente. Então é importante, sim, né? Existe isso. A questão do parto normal, a mulher opta pelo fazer o parto em casa. Tá? Assim, hoje a gente tem muitas mulheres que estão optando por isso, né? Sim. Aí a equipe, sua equipe você vai médico ou só a enfermeira faz o parto em casa? Como que ocorre esse processo? A gente vai em 2 enfermeiras, né? Uma enfermeira fica responsável pela parte da obstetrícia, da mãe, e outra enfermeira fica responsável pela parte da neonatologia, do bebê.
Aham. Né? Então, o cuidado é sempre 1 para 1. Vai ficar uma pessoa responsável por você e uma pessoa responsável pelo seu bebê. Aham. Então, sim, a gente, né, nós somos a única equipe hoje que faz assistência ao parto domiciliar planejado. Não é todo mundo que pode ter parto domiciliar, né? Aham. Não é só querer também. Então, Aham. a mulher que tem hipertensão, que tem diabetes, né, Aham. que tem algum problema de saúde, infelizmente não pode. Então, o parto Aham. domiciliar ele é para aquela mulher que tem um pré-natal redondinho. Então, a gente Exato. faz o acompanhamento, tá tudo bem. Isso. A mãe tá bem, o bebê tá bem, tá tudo dentro dos parâmetros normais, né? O líquido tá bom, o bebê tá crescendo normal. Esse é o tipo de mulher que pode ter o parto domiciliar planejado, tá? Então, Aham. e se lá no final da gestação, o bebê resolveu virar, ficou sentado, né? Um parto pélvico, igual do seu filho. Aham. Não pode ser parto em casa. É. Então, a gente muda os planos, né? Por isso é o nome, parto domiciliar planejado. A gente planeja, né? Tá. Tudo que pode acontecer. Daí é Então, que vem o planejado, né? exato. É que durante o período do pré-natal vocês vão trabalhando isso, Trabalhando né? Vai tudo que planejando. pode acontecer, inclusive intercorrências, né? Ninguém está livre. Aham. Por isso que a gente leva medicação, leva soro, leva Aham. tudo que precisa para ter a segurança, né? Uhum. Que tem dentro de um hospital, a gente transfere tudo aquilo que tem dentro de um hospital para a casa da mulher. Aham. Então, a mulher tem um parto domiciliar para ter a comodidade mesmo, de estar em casa, de não ter que sair correndo para o hospital, de ter que ficar lá depois que o bebê nasceu. Então, nasceu, já fica em casa, já fica tranquila, né? Você já teve alguma experiência assim de uma complicação num parto em casa? Já teve? Já tive. Que teve que levar para o hospital? A ou gente não? teve que ir para o hospital. Aí é uma ambulância, aquela correria só. A Como é gente que ocorre? planeja, né? A gente faz o roteiro, qual que é o roteiro mais rápido para o hospital Já de fica tudo referência. planejado, né? Tudo antes, tudo antes. Esse caso, né, que a gente precisou ir, inclusive, foi um descolamento de placenta. Tá. Né? É uma indicação real de cesariana. Uhum. A gente precisou ir, a gente percebeu que essa mulher estava com sangramento além do normal. Uhum. Então, a gente foi para o hospital antes de ter alguma complicação. Chegou no hospital, confirmou, era isso mesmo. Precisou ser feita a cesariana e tudo bem. O bebê nasceu bem, ela ficou bem, ficou tranquila, né? Deu tudo certo. Então, Aí- é isso que importa, Uhum. né? E as coisas... E aí foi um parto humanizado, né? Com certeza. E cesariana? Não deixou de ser humanizado, você Uhum. entendeu? Então, ela ficou em casa o máximo que deu para ficar. Quando a gente percebeu que não dava, não, segurança em primeiro lugar, vamos para o hospital. Fomos, fez a cesariana e deu tudo certo. É o que importa, né? Uhum. Então, e aí após o nascimento, a enfermeira obstétrica também, ela tem um período de acompanhamento com a mãe, com o bebê? Sim, sim. Quando é parto no hospital, né? A gente faz mais 2 consultas pós-parto Uhum. para auxiliar na amamentação, para ver a questão do sangramento, se está tudo bem, emocional, tudo isso. E quando é parto em casa, a gente fica tudo em casa mesmo. Então, a gente preenche a declaração de nascido vivo para esse bebê ser registrado no cartório. A gente volta no outro dia também para ajudar na amamentação. Uhum. E tudo que for preciso. Fazer o teste do coraçãozinho, que é aquele teste que faz lá no hospital, a gente também faz em casa, Já do faz mesmo em casa. modo. Uhum. Né? Faz tudo que é feito lá, a gente faz em casa também. Legal. E aí, no 10º dia, estando tudo bem, a gente se despede, né? Da alta. Uhum. E daí, então, é importante essa questão da mamãe, né? Da mulher que está... que deseja, por exemplo, fazer o parto em casa, que tem pessoas que a mulher, eu gostaria de fazer meu parto fosse em casa. Então é importante esse acompanhamento do pré-natal com uma profissional já, Sim, com para certeza. planejar e acompanhar para saber se ela pode ou não. Né? Sim, com certeza. Não tem como a gente acompanhar um parto que a gente não acompanhou a Não gestação. pode ser assim, estou grávida e aí quero ter o bebê em casa, eu vou ter em casa. Se não houve um acompanhamento, Jamais. né? Inclusive, a gente tem um tanto de pacientes que a gente pega por mês, né? Tá. Hoje a gente pega de 5 a 6 partos por mês. A gente não pega mais que isso. Tá. Até para a gente conseguir dar qualidade no Uhum, atendimento. no serviço, né? Exatamente. Então, assim, se chegar uma mulher lá, estou com 37 semanas, quero ter o parto em casa, que já aconteceu. Aí eu tive que falar para ela, olha, infelizmente, eu não vou conseguir te atender. Uhum. Né? E aí a mulher ficou, queria tanto, não vou conseguir. Mas porque não é assim, né? Existe muita responsabilidade por trás de um parto E o domiciliar. risco também, né? O risco existe Sim, em toda e qualquer existe um risco em circunstância, qualquer lugar. O mesmo risco que tem lá no hospital, né? Tem em casa. tem em casa também. Uhum. Por isso que é uma decisão, né? Uhum. É uma corresponsabilidade, tanto Isso. da família que quer, tanto das profissionais que vão atender esse parto. A orientação. Exatamente. da Então, é tudo profissional pra que- bem ajustado, Uhum. né?
É muito tranquilo no geral. Quem passa pela experiência de um parto domiciliar gosta muito, né? Porque nada como o aconchego da sua casa. Né? A verdade é essa. A sua casa é o melhor, é o lugar mais aconchegante do mundo, né? A gente viaja, tudo. Quando a gente volta para casa, ai, não é gostoso? É bom demais, né? É bom demais a Até nossa para o bebê é casa. bom, né? Nascer em casa, né? Exato, já nasce ali com as bactérias que ele vai conviver, não tem risco de infecção de hospital. É maravilhoso. Ó, eu sou suspeita, né, gente, para falar, mas assim, puxar a sardinha para minha brasa, né? Vou puxar Mas eu também tenho uma experiência, né? Minha sogra teve 22 partos em casa, normais. Olha 22. Só. Tá vendo? Não teve problema em nenhum, ela. Sim, né? sim. Os bebês naquela época tinham muito problema de mortalidade infantil, né? A questão do tétano e outros casos que se davam muito na mortalidade infantil. No caso né? dela, No interior, nem por lá causa no do Nordeste. parto, né? Por Não, conta... não era, mas não foi do parto. Eles morriam Sim. depois de 3 meses, 4 meses, mas no parto mesmo nenhum. E o parto que ela teve complicação e que veio trazer enfermidades para ela foi o parto que ela fez no hospital. O último parto. Então, O último, né? Acontece. O parto que trouxe complicações para ela. Ela teve 22 em casa, né? Com uma parteira naquela época, né? Lembra das parteiras que tinham muito? Hoje já não se fala muito, né? Hoje nós já temos as enfermeiras, obstetras, né? Tem gente que chama nós de parteiras urbanas, né? Somos nós, as enfermeiras que é bênção também, né? Não deixa de ser, não né? deixa, tá tudo ótimo. Lembrar das parteiras abençoadas lá de Moisés, né? Exato. Se não fosse elas, Moisés... Mas, senhor viu, na maioria das vezes o parto vai dar certo. Né? Na maioria das vezes o parto não precisa de intervenção, não precisa de muita coisa, digamos assim. A gente precisa acompanhar. Eu não preciso muito colocar a mão, né? A mulher, o corpo dela... Deus né? já preparou a mulher para isso, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Assim, o nosso corpo ele foi feito para isso, né? Então Deus nos criou para passar por isso. Eu acredito piamente nisso, né? E eu prego isso e vivo disso, né? Essa é a minha vida. E Deus capacita a mulher. Então, por isso, você que está grávida, que está nos assistindo, não precisa ficar com medo, não precisa temer, que é um processo muito bonito, né? Exatamente. É o processo da maternidade, né? Quando você entende todas as manobras que o bebê faz, quando você vê tudo que acontece ali, você fala, como não é Deus que fez isso? Como não acreditar, né? Que esse é um processo perfeito. E é. Né? Então, na maioria das vezes, realmente, eu não vou precisar fazer muita coisa, eu só vou precisar estar ali garantindo a segurança. Né? Se precisar de alguma coisa, eu vou saber o que fazer. Mas, se não precisar, o parto vai acontecer sem grandes intercorrências. Paula, uma mamãe, né? Aí que não tem recursos financeiros, né? Vamos pensar, né? Porque um parto humanizado com acompanhamento, ele demanda um certo recurso, né? Sim. Nós temos hoje na área da saúde pública alguma orientação post-saúde, se alguma mamãe quer... Existe alguma coisa assim que a mamãe poderia buscar uma orientação na área da saúde pública nesse sentido? Você tem conhecimento, não? Olha, é muito difícil, sendo bem sincera. Existem bons profissionais em todos os âmbitos. Eu, inclusive, trabalhei na maternidade pública há muito tempo. Hoje eu não trabalho mais, né? Mas já trabalhei muito tempo e o mesmo serviço que eu faço hoje eu fazia antes, entende? E eu conheço bons profissionais que trabalham lá até hoje, inclusive, e não tem problema. Mas, assim, realmente, informação pré-natal, a gente tem uma dificuldade. Né? Uma dificuldade grande. A mulher ela precisa pegar essa responsabilidade para si, né? Então assim existem sim, vai atrás, pergunta, questiona, né? Porque às vezes o pré-natal é tão corrido que às vezes não tem esse tempo de falar, de dar explicação, de dar orientação. Mas se a mulher tem dúvida, se ela pergunta, se ela cutuca, né? O profissional não vai deixar de atender. Então é possível. Nós temos como passar as imagens como passar a imagem, já passar aqui, tem como... A gente tem umas imagens, né, de você trabalhando, né, atuando aí no seu trabalho nas casas, né? A maioria acho que foi nas residências, né? E seria interessante isso. Mas para a gente estar fechando essa questão, você falou, né, que há como haver a prevenção no sentido de complicações, né? Então, por isso que é importante esse acompanhamento de você estar para que uma possível
complicação no parto não ocorra. Né? Qual é a ação sua da enfermeira obstetra numa situação como essa, num acompanhamento como esse? Numa situação de emergência, você fala? De emergência, isso. Ah, sim. Não, nós temos todo treinamento, né? Para emergência, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a gente leva toda a medicação para algum tipo de sangramento, né? Hemorragia, a gente leva medicação, a gente leva balão de oxigênio, a gente leva ambu, neonatal, adulto, a gente leva maca de transferência, a gente leva todo o aparato hospitalar, né? Sem contar a experiência que a gente tem, né? Tanto eu quanto as outras meninas, a gente trabalhou muito tempo em ambiente hospitalar. A gente viu muita intercorrência, né? Que o hospital acontece bastante. Exato. Né? Então, a gente tem, sim, essa experiência de saber lidar com a coisa na hora, né? Tem como eu te falar assim, olha, se acontecer tal coisa, vai acontecer, né? Mas durante o pré-natal, a gente treina as principais intercorrências, com a família, inclusive. Né? Então, olha, se tiver uma hemorragia, como que vai ser? O que eu vou fazer? O que o pai vai fazer? Porque cada um tem a sua responsabilidade no dia. Olha aí, está passando nas imagens agora, ó, pré-natal, né? Com a enfermeira obstetra. Coisa muito interessante, coisa linda é a vida, né? Você viu? Olha que coisa maravilhosa. Olha lá, a gente com o aparelhinho, né? O sonar, aquilo ali que a gente faz para acompanhar, para ouvir o coraçãozinho do bebê. Ouvir o coração. Exato. Que maravilha. Ajudar a mãe naquela hora das dores, né? Porque não é brincadeira, né? Dar um apoio, né? Dar um apoio, trazer aquela palavra de estímulo, né? Exatamente. Olha aí, o papai e a irmãzinha aí depois do parto se alegrando, né? Exatamente. Olha lá, o bebezinho sendo... A gente mede, recebendo pesa, pós, né? vê os reflexos do bebê, faz todo o acompanhamento. Todo aquele acompanhamento. Que maravilha, né? Então, se alguém, né, alguma mamãe que está nos assistindo aí, né, quiser fazer um contato com você, né? Sim. Qual o seu telefone, como faz para encontrar com você? Você tem algum local que, né, onde você atende? Inclusive a Gestare, né, nossa empresa, a gente está abrindo consultório agora, a gente atendeu 4 anos a domicílio. Agora a gente está abrindo nosso consultório. Fica legal. Ali no centro, né? Anexo à clínica Le Petit. Tá, joia. E eu até trouxe um folderzinho para você, vou deixar com vocês, para você distribuir para as grávidas aqui. Tá, joia, tá legal, vamos distribuir sim. A gente vai colocar depois no vídeo, né? Aqui no nosso podcast, a gente vai colocar, né? Ótimo, e qual o seu Instagram aí? O Instagram é @gestare.ro. Gestare Rondonópolis. É a gente. Maravilha. É da sua clínica. Tá aí, mamãe, você que está pensando também em ter, né, um bebê, né? Procura a Gestare aí, que vai ter uma boa orientação, uma profissional de qualidade, com experiência, né? E nós já pedimos a você aí que coloque, né, sempre o seu dedo aí no like, né? Dê o seu joinha aí, compartilhe com outros esse vídeo, né? A mamãe que está nos assistindo, aquela que está planejando ter o filho, né? Compartilhe para que elas possam receber essas orientações. E também, né, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né, no nosso canal. É muito bom ter você, né, como parceiro no Gotas de Sabedoria. A cada edição nós trazemos aqui uma gotinha de sabedoria. E hoje trouxemos uma gotinha de sabedoria sobre o parto humanizado, né? Sobre o parto planejado. E muito bom, Paula, né? As suas informações, eu creio que vai ajudar muito as mamães. Queremos agradecer você pela sua presença aqui, Imagina, né? Você tem algum agradeço. fato assim que você gostaria de contar para a gente? Algum fato, uma experiência aí que marcou você na sua vida profissional aí? Tem alguma coisa? Nossa, é tão difícil, tem tanta coisa, já passei por cada uma. Mas assim, eu acho que esses dias eu fiz uma palestra lá no FMT, inclusive, e eu fiquei assim, nossa, que engraçado, né? Me formei por essa faculdade, hoje eu estou voltando aqui para falar do meu trabalho, né? Parece que eu sou referência nesse negócio de parto humanizado, eu acho até engraçado, né? Mas aí as meninas me perguntaram, né? As alunas de enfermagem, né? Essa mesma pergunta. E aí eu falei, e eu acho que eu vou falar a mesma coisa hoje. Eu acho que foi uma grande realização para mim quando eu atendi uma professora minha.
Olha, né? que legal. Uma professora minha de saúde da mulher, enfermeira obstetra, que a gente atendeu o parto em casa. Oh, que bênção. E aí eu falei assim, nossa, né, que realização. Acho que eu passei na prova final, né? Fiquei assim. E eu tinha, inclusive, uma viagem de família, né? A gente ia viajar no começo do ano. Os bebês geralmente não nascem com 38, 39 semanas, nascem 40, 41 semanas. Essa minha gestante, né, minha professora, Renata, ela... Aí, Renata, ó. ela estava de 38 semanas. Né? Não era comum o primeiro filho não nascer. E aí eu falei, olha, eu sinto que eu tenho que ficar. Uhum. E aí minha família toda viajou, eu fiquei. Minha família viajou num dia, no outro dia ela pariu. Oh, que legal. Então eu falei, nossa, realmente, né? Tudo perfeito, nasceu tudo bem. Então, Deus assim, é bom. ela é uma pessoa que estudou sobre parto domiciliar toda a vida acadêmica dela, né? Então, assim, foi uma grande honra. Muito também, né? Foi uma grande honra para mim. E, assim, né, Deus falou comigo mesmo, sabe? Eu senti que eu precisava ficar e eu fiquei e assisti aquele parto. Foi muito legal, né? Legal. Então, foi, assim, uma experiência É bom incrível. quando a gente se sente realizado naquilo que nós fazemos, né? Sim. E fazer bem feito, né, Paula? Eu falo que é um grande privilégio mesmo. Você trabalhar com o que você gosta, com o que você ama, né? Então, eu sou remunerada, eu vivo, né? Tenho minhas contas para pagar e trabalho com o que eu gosto de fazer. Então, isso é tão bom, isso é um privilégio tão grande que tão poucas pessoas conseguem, né? E eu agradeço muito, porque realmente eu sou realizada com o que eu faço. É a questão da vocação, Paula. Então, quando você né? Eu desenvolve acredito. a vocação, você entende o chamado. Exato. Né? E aí você faz não só pelo dinheiro, é óbvio que o profissional... A Bíblia diz para nós que o trabalhador é digno do seu salário, né? Com certeza. Então, todo trabalhador é digno do seu salário, né? Então, mas a gente deve fazer com amor, com alegria, com prazer. E isso faz toda a diferença na vida do profissional. Se eu fosse uma profissional que não estivesse feliz com o que estava fazendo, quando a minha família toda foi viajar e eu fiquei, né? Eu ia falar, pelo amor de Deus, que coisa ruim, né? E não, para mim não foi. Para mim foi uma grande alegria. Isso. Né? Então é isso, né? Graças a Deus. Fico Amém. muito feliz. Que Deus abençoe sua vida profissional. Amém. Tá? Nós vamos agora chamar a vinheta, né? Para o nosso bate-pronto, encerrando o nosso papo, porque está muito bom, está gostoso, Paula. Bem à vontade, né? A gente conversando sobre esse assunto. Poderíamos ficar mais tempo aqui, mas vamos chamar a vinheta e vamos para um bate-pronto agora. Tá, okay? Tá joia. Então, hobby. Ai, gente, eu sou péssima com isso. Hobby. Viajar. Comida, Paula. Pizza. Oh, pizza. Você tem algum time de futebol? Corinthians. Oh, corintiana. Amigos. Amigos essenciais. Família. Muito importante. E a igreja? Igreja é a base, né? Religião, eu acredito que sem Deus a gente não é nada. E Deus? Deus é tudo. É tudo na nossa vida. Sem Ele, não estaria aqui, né? Essas crianças também não estariam. Eu acho que Deus é tudo pra gente. Amém. Então, queridão, queridona, sente o seu dedo aí no like, né? Dê o seu like aí. Compartilhe a nossa edição de hoje, nosso podcast de hoje, né? Gota de Sabedoria. E se inscreva no nosso canal. E até breve, né? Nossa próxima edição. E aguardamos você com a gente, tá? Muito obrigado aí pela sua parceria.